Vamos continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj que estávamos lendo ontem à noite. Deixa eu entrar aqui na aula, só um minutinho. Só mais um minutinho que eu estou olhando aqui onde paramos. Então vamos continuar aqui a leitura. Silachara Maharaj estava falando sobre satisfazer o Guru, deixar o Guru feliz, fazer o que o Guru deseja, né? Então, continuando aqui, Silachara Maharaj fala: você sabe, uma vez Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele deu a Srila Bhakti Pragna Keshava Maharaj. Naquela época, o seu nome era Vinod Bihari Brahmachari. O encargo de toda a terra em Mayapur. Ele tinha que administrar o cultivo da terra, proteger a terra, etc. Era como um administrador, né? Um fazendeiro ou um senhorio. Como ele usava roupas cor de açafrão naquela época, ele não podia castigar ou bater nos homens. Enfim, ele não podia maltratar os homens,
maus daquela região. Então, ele veio a Prabhupada e ele perguntou: Prabhupada, você está prestando serviço a mim, você me deu esse serviço, mas se você mantiver a minha cor de açafrão, eu não posso fazer esse serviço, porque todos dirão: esse sado, ele é ruim, ele xinga, ele bate, ele é bravo com as pessoas, ele bate com uma vara. Prabhupada disse: ok, você pode deixar a sua cor açafrão, a sua roupa de cor açafrão. Você pode usar apenas um dote branco e uma curta. Foi assim que Bhakti Pragna Keshava Maharaj, ele prestou esse serviço. Ele era o gerente do Chaitanya Mati, da missão na época de Prabhupada. Ele obteve a permissão de Prabhupada para tirar as suas roupas cor de açafrão, porque ele tinha que cuidar da terra, o que às vezes significava capturar, e ele lidava com tantos guardas, com tantos bandidos e pessoas más na região. Então, ele não conseguia manter a sua cor açafrão, a sua roupa açafrão. Então, aqui no caso, para ele desempenhar esse serviço que ele tinha na época, ele não podia estar de roupa açafrão. E Prabhupada falou: tudo bem, use curta e dote branco, não há problema. Tire a roupa açafrão, mas ele continuou a servir. O voto de açafrão continuou. Então, ele está prestando tanto serviço aqui e ali, saindo para servir, etc. Se lhe dermos o açafrão e fizermos um sannyasi, ele sempre terá que ficar sentado em casa. Eu não quero isso. Eu não quero usar ele para cumprir o desejo de Gurudeva. Desculpa, eu quero usar ele para cumprir o desejo de Gurudeva. Os devotos de quem a sua divina graça está falando, eles estavam lá. Mas eu quero ver esse desejo realizado em minha vida. Eu quero fazer um centro em Delhi. E eu estou apenas implorando por um pequeno pedaço de terra. E eu farei o resto, disse Lachara Maharaj. Eu farei todo o trabalho. Eu quero fazer um centro de pregação em Delhi. E o mais rápido possível. Esse é o meu próximo serviço devocional. E o devoto pergunta para Silachara Maharaj: definitivamente, Maharaj, definitivamente eu procuro esse terreno agora. E talvez, muito em breve, seja possível arranjar um apartamento ou um local. Na verdade, você sabe, um apartamento ou um outro local é um problema, porque nós temos que ter lugar para o nosso carro, disse Lachara Maharaj. E muitos dos nossos devotos vêm e vão. Nós queremos alguma solução permanente. Se você fizer um templo em um apartamento temporário, depois muitas pessoas elas podem ir lá e ver que o endereço mudou. Isso não é bom. É difícil fazer um templo em um apartamento
eu sei disso. Se você alugar uma casa, está bom, disse Lachara Maharaj, mas se você alugar um outro local, você deve começar a pregar lá, comprar um terreno adequado. Alguém deve ver a construção e tem que ficar lá também. Foi assim que eu fiz em Ekachakra, ele fala. Então, em Ekachakra, Maharaj comprou terreno, ele colocou alguém lá para ficar junto com os pedreiros, para ver a construção. É necessário fazer uma pequena casa para alguém morar lá. Em Ekachakra, ele diz, eu aluguei inicialmente 3 quartos por 50 rúpias por dia. Eu aluguei os três. Eu aluguei e depois de 3 ou 4 horas, eu arranjei um empregado para limpar os quartos. 2 quartos. 2 quartos de dormir e uma cozinha. Aí eu fui no mercado, eu comprei a roupa de cama, eu comprei os utensílios da cozinha, verduras, arroz, e à noite nós fizemos o kirtan. Eu cozinhei e 5 ou 6 de nós honramos a praçada lá. Eu aluguei o local à tarde e à noite já iniciamos o templo, já iniciamos o kirtan. Foi assim que o templo de Ekachakra, ele começou. A minha vida é assim, disse Lachara Maharaj. Se eu fizer alguma coisa, eu faço agora. Foi assim que eu fiz o templo de Ekachakra. Todas as casas em Ekachakra eram feitas de barro, mas Krishna e Nityananda Prabhu, eles arranjaram para nós uma casa alugada. Em um ano, eu terminei a construção da casa de hóspedes e nós mudamos todas as coisas para lá. Então, em um ano, Lachara Maharaj fez a primeira casa de hóspede, o guest house. Então, na verdade, ele sempre falava que Gurudeva falava, antes de fazer o templo, faça acomodação para os devotos. Em menos de um ano ele fez o guest house e aí ele começou o templo. Então, você pode alugar uma casa, disse Lachara Maharaj. Mas como eu disse, encontre um terreno e nós devemos começar imediatamente a construção. Você pode alugar uma casa, você pode comprar um apartamento, não é problema, mas nós devemos começar a construção de uma vez, logo. Então, nós podemos terminar dentro de um ano, facilmente. Isso seria bom, disse Lachara Maharaj. Siddhar Maharaj, ele disse, acende o fogo e o vento virá. Se você não acender o fogo, como virá o vento? Então, acende o fogo. O que é acender o fogo aqui que Siddhar Maharaj falou? Começa o serviço que Krishna dá ao vento. Krishna vai fazer o arranjo para você terminar. E aqui Lachara Maharaj falou, o humor dele sempre foi fazer agora, não deixar para amanhã. A maioria de nós sempre empurra com a barriga. Ele planeja fazer, fala, vou fazer hoje. Aí, é claro que Maia vai colocar alguma coisa, algum obstáculo. E não dá para fazer hoje. Aí a pessoa fala, não, amanhã eu vou fazer. Chega o dia seguinte, ela não faz também, porque Maia vai colocar outra coisa na vida dela para interromper o serviço.
E aí ela fala, não, não, eu vou fazer amanhã, depois da manhã. E assim vai. Passa uma semana, um mês, um ano, e nada foi feito. Nós temos essa mania, esse humor de serviço. A maioria, pelo menos, tem isso. Silachara Maharaj era o oposto. Como ele falou, ele foi para Ekachakra, ele alugou uma casa lá, de 2 quartos e uma cozinha. Ele foi para o mercado, ele comprou travesseiro, ele comprou roupa de cama, ele comprou tudo, os utensílios da cozinha, ele mesmo cozinhou. E à noite ele fez o kirtan e ofereceu praçada para todo mundo. No mesmo dia que ele alugou, ele já fez tudo isso. Se fôssemos nós, iríamos alugar, ele contratou, né, uma pessoa para limpar. Se fôssemos nós, a gente ia alugar num dia, aí ia falar assim, da semana que vem a gente vem limpar, ou vamos contratar alguém. E depois, na outra semana, daqui um mês, a gente compra as coisas. Não dá para fazer muito rápido, eu não tenho tempo. Ia demorar quanto tempo para fazer o centro de pregação? Silachara Maharaj, no mesmo dia ele fez tudo. No mesmo dia, e a gente tem que ter esse humor. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Nós temos que pegar o exemplo de Silachara Maharaj. Por que as coisas não acontecem para nós? Não acontece na devoção aqui em São Paulo, no Brasil? Porque todo mundo empurra com a barriga. É uma mania. Todo mundo empurra com a barriga. As coisas não saem. Parece que está tudo amarrado, porque falta vontade. Nós temos que nos espelhar em Silachara Maharaj, a vontade que ele tinha, o Lolyan. Lolyan é vontade. E se nós tivermos essa vontade dele, se nós tivermos esse humor de servir, Maya vai jogar o teste, mas nós não caímos. Maya vai tentar tirar nós do serviço, mas nós não vamos cair. Qualquer coisa que seja empecilho, nós passamos no teste. Se ficarmos no humor de Silachara Maharaj. Se nós continuarmos no humor que nós temos, sempre Maya vai colocar um obstáculo e a gente não vai fazer. Você tem vários exemplos, né? Vou citar um exemplo dos livros de Silachara Maharaj. Faz mais ou menos uns 8 anos que foram os devotos para a Índia, creio que por volta de 8 anos já. Eles foram lá no Gora Purnima e Silachara Maharaj falou, traduza os meus livros para o português. São 4 livros. Já tem mais de 8 anos isso e nada foi feito. Por quê? Porque ninguém tem humor de Silachara Maharaj. Então agora eu estou com esse problema, eu estou com aquele outro problema, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo... Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E não sai. Se você não começar, não sai. É o que falou Siddhar Maharaj. Se você faz o fogo, Krishna dá o vento virá. Se você começar o serviço, Krishna vai ajudar. Mas se você não começar, não vai ter ajuda. Se Maya não deixar você começar, ela vai testar, mas nós temos que ter determinação, começar o serviço. Então, vamos para outra aula aqui. Assim acabou aquela aula de Silachara Maharaj. Então, a próxima aula é acumulando riscos. É uma aula de Silachara Maharaj. Ele está falando para os devotos dos Estados Unidos, no dia 16 de outubro de 2011. É a parte 1 da aula. Então ele começou a falar com os devotos assim: Jayam Vishnupada, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj Ki Jai. Jayam Vishnupada, Srila Jagaguru, Srila Bhakti Rakaka, Srila Devi Goswami Maharaj Ki Jai.
Jai Sila Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. E aí ele vai falando, né, o Jaduani. Eu não vou falar o Jaduani inteiro aqui que ele falou, porque nós já falamos isso após o Arati. E aí ele fala assim, todos os devotos reunidos Ki Jai. E o devoto pergunta para Silachara Maharaj, não, o devoto glorifica, né? Ele fala, Jayam Vishnupad Srabhaktinimacharya Maharaj Ki Jai. E aí ele fala assim, estou muito feliz em ver todos vocês hoje. Eu dei tantas palestras hoje, ele fala. Isso é normal de Silachara Maharaj, né? No mesmo dia ele dava várias e várias e várias aulas. Ele não era aquele tipo de sannyasi, aquele tipo de guru que é preguiçoso. Tem alguns que são assim. Ele não, ele dava várias aulas por dia, várias e várias aulas. Não tinha isso. Ele era o acharya, aquele que dá o exemplo. Ele não tinha preguiça. Se o Acharya Maharaj se tinha uma coisa que ele não tinha, era preguiça. Então ele falou, já dei várias aulas hoje. Eu dei aula de manhã para o pessoal do Canadá. Não há muitos devotos lá no Canadá. Alguns discípulos de Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada e de Gurudeva. E alguns dos meus discípulos também. Eu conversei com todos eles. Depois disso, eu falei com os devotos na Itália, depois em Delhi e depois no Equador. E agora, à tarde, agora é tarde da noite, finalmente, eu estou falando com todos vocês aqui dos Estados Unidos. Eu estou muito feliz com isso e eu quero continuar assim. Paranguru Maharaj, Shilabhaktiraka Kisida Devi Goswami Maharaj, ele diz, e você deve entender e lembrar disso. Ele diz que se você tem algum dinheiro, se você tem alguma propriedade ou riqueza e não a usa para o Senhor Supremo, para o serviço ao Senhor Supremo, para o serviço ao seu Guru, para o serviço à missão, para a deidade, então se transformará em Vita Doshi. Vita Doshi, a riqueza. Vita Doshi significa riqueza e Vita Doshi significa aquela propriedade. Aquela riqueza irá perturbá-lo mais tarde. Pode acontecer nessa vida, pode também acontecer na sua próxima vida. Você pode até acontecer depois de algumas gerações. Então, se você tem dinheiro e você não usa para o serviço a Deus, para o serviço à missão, para o serviço à distribuição da consciência Krishna, para o serviço ao Guru, vai causar problema para você esse dinheiro. Pode ser nessa vida, pode ser para as suas gerações, para os seus descendentes, filho, neto, bisneto, ou para a sua próxima vida. Mas virá, o problema virá. Se você guarda dinheiro, você não usa para missão, ou usa somente para a sua vida, da sua família, o problema virá. Você terá problema. Foi Srila Siddhar Maharaj que falou isso. Da mesma forma, se você tem algum conhecimento, você deve pregar o máximo possível. Você deve distribuir esse conhecimento o máximo que você puder. Se você não distribuir o conhecimento que você tem, que você possui, esse conhecimento o perturbará mais tarde. Você está cantando o santo nome e você deve envolver os outros no canto do santo nome.
Você está servindo o seu guru, Vaishnavas e as deidades. E você deve envolver os outros para servir as deidades, ao guru, aos Vaishnavas. Caso contrário, se você não doar o conhecimento que você possui, esse conhecimento cairá e criará um problema para você. Então aqui, não é só o dinheiro que nem Siddhartha Maharaj falou. Se você tem dinheiro, você tem que usar para Deus, para a distribuição da consciência de Krishna, para distribuir praçada para as pessoas, para publicar panfletos, para publicar livros, para comprar flores para a deidade, para comprar comida para a deidade e para os devotos, para pagar as contas do templo, para o guru distribuir a consciência de Krishna. E é para isso que é o dinheiro. Se você não usar para isso, vai te causar problemas. E também, se você tem o conhecimento, você adquiriu o conhecimento, e você não distribui esse conhecimento, vai causar muito problema na sua vida espiritual. Você tem que distribuir, pregar o máximo possível, como foi falado aqui por Siddhartha Maharaj. Se você tem algum conhecimento, pregue, distribua. Se você sabe, você canta o Santo Nome, você canta o Mahamantra, na verdade, você tem que distribuir o Mahamantra para os outros. Se você cuidar da deidade, você tem que distribuir, ensinar os outros a cuidar da deidade. Claro, tem que ter a qualificação, tem que ter a segunda iniciação. Se você sabe cantar, ensine o outro a cantar. Se você sabe cozinhar, ensine o outro a cozinhar. Se você não fizer isso, se você guardar para você, causará problema na sua vida. Isso daí é meio lógico, né? Não precisa ter muito, não precisa nem ser algo espiritual. Aquele que guarda tudo para si vai ter problema. Tem que distribuir, não pode ser avarento, só quero para mim. Tem alguns que gravam as aulas do guru, enfim, gravam as aulas, ele acha que ele é o dono da aula, ele não passa para ninguém aquilo. E aonde vai essa pessoa? Essa pessoa vai se afundar espiritualmente. Ele tem que distribuir. Não é dele, a aula não é dele, nada é nosso. O conhecimento não é nosso. O conhecimento é de Krishna. Consciência de Krishna. E se você cobrar para distribuir a consciência, pior ainda. Se você cobrar para falar de Deus, pior ainda. Você contamina o ambiente, você contamina o local. O Bhagavatam fala isso. Os gurus falam isso. Srila Bhaktisiddhanta fala isso. Eu não gosto de cursos, ele fala. Eu não gosto de curso do Bhagavad Gita. Eu não gosto de curso do Bhagavatam, ele fala. A pregação tem que ser contínua, sem curso. Não tem que ter período. Ah, 1 mês de Bhagavatam, 1 mês do Bhagavad Gita. Não, não pode ser assim. Quem falou isso? Srila Bhaktisiddhanta, Sarasvati Thakura Prabhupada, o fundador da Gaudiya Mati. Então nós temos que distribuir o pouco que sabemos, né? Nós não sabemos muito, mas temos que distribuir, senão vai trazer problema. Continuando a leitura aqui. Se você tem o conhecimento, se você tem capacidade para pregar, você deve usar essa capacidade para pregar. Se você pensa, eu sou um grande Vaishnava, mas está sentado em algum lugar solitário, esta não é a nossa linha. Você ouviu que quando haviam muitos problemas no templo, Srila Siddhartha Maharaj, ele deixou o templo para se sentar sozinho em Vrindavana. Aqui o problema no templo é quando Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo e Srila Siddhartha Maharaj não queria brigar com os irmãos espirituais. O que ele fez? Ele foi para Vrindavana. Ele se isolou, ficou sozinho em Vrindavana. Mas o próprio Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, ele apareceu para ele em um sonho. Ele disse a Srila Siddhartha Maharaj, eu não fiz de você um sannyasi
para que você pudesse se sentar aqui em Vrindavana. Este não é o seu trabalho. Mesmo Mahaprabhu, ele castigou Sanatana Goswami. Certa vez, Sanatana Goswami, ele quis cometer o suicídio. Ele pensando, para que serve o meu corpo? Meu corpo é inútil. Mas Mahaprabhu respondeu a ele, este não é o seu corpo. Você não pode usar esse corpo para o seu próprio propósito. Você não pode fazer o que você quer, a sua mente quer, com o seu corpo. A sua mente está lhe dizendo, o seu corpo é meu corpo, diz Mahaprabhu. O meu propósito é, você não pode usar... Voltei aqui a live, porque tinha caído. Como foi dito aqui, Shila Siddhardev Goswami Maharaj, o Paranguru Maharaj, a nossa missão, que fundou a nossa missão, quando tinha aquela briga lá no Gaudiya Mata, quando Shila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, sempre há briga quando o Guru abandona o corpo. Os devotos brigam. Eles querem poder, eles querem fama, eles querem dinheiro. E aí Shila Siddhar Maharaj não queria briga, e ele se afastou. Shila Siddhar Maharaj se afastou. Como falou aqui Shilachar Maharaj na lei que nós lemos aqui, na aula dele. E ele foi para Vrindavana e ficou lá sentado, meditando, cantando, mas ele teve uma Kashiduani, ele teve um sonho com o Prabhupada Shila Bhaktisiddhanta, que falou para ele, não faça isso. Eu não te tornei um sannyasi, eu não te dei toda a instrução para você ficar sozinho. Você tem que distribuir isso. Todo mundo já conhece essa história, mas enfim, é bom repeti-la. Por isso Shilachar Maharaj repetiu aqui. E a mesma coisa com Sanatana Goswami. Ele queria se suicidar porque o corpo dele estava doente, doença de pele. Mahaprabhu falou, não, esse corpo não é seu. Eu te dei esse corpo para você servir a mim. Você vai pregar, você vai escrever as escrituras, você vai receber os Vaishnavas que vêm aqui a Vrindavana. Mahaprabhu ficou bravo com ele, castigou ele. O corpo não é nosso, o conhecimento não é nosso, a habilidade que nós temos não é nossa. Nós temos que distribuir isso. Tem que ficar muito claro isso para todo mundo. O pouco que você sabe da consciência Krishna, o pouco que você sabe pregar, você tem que usar isso para pregar. Se você pregar para o outro, a maioria não sabe nada. Então, não sabe nem cantar o Mahamantra, a maioria da população mundial. Você, pelo menos, isso sabe. Cante o Mahamantra, fale para a pessoa, vamos repetir. Hare Krishna, aí a pessoa fala Hare Krishna. Você ensina a pessoa a cantar. Você pode falar o pouco que você sabe. Você não sabe tão pouco assim perante a população. Então, você tem que falar. Falar, pregar. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Qual que é a meta última da vida? Tudo isso devemos pregar para os outros. Como chegar à meta última da vida? O que devemos fazer? Falar que não podemos comer carne, Krishna não aceita carne, que Krishna não aceita ovo no altar, tudo que a gente come a gente quer oferecer para Deus antes. Enfim, todo mundo sabe isso. Isso é o básico do básico, mas a maioria da população não sabe. Todo mundo que está assistindo a live, todo devoto sabe isso. Mas a maioria não sabe, então nós temos que pregar, pregar, pregar. Essa é a maior função nossa. Continuando aqui, agora tem um verso que Shilachar Maharaj fala, ele fala assim, no momento da iniciação, quando um devoto ele se rende totalmente ao serviço do Senhor Supremo, Sri Krishna, Krishna o aceita como seu próprio. Quando você se rende a Deus na iniciação, a Krishna, ele aceita você como pertencente a ele. Então você não pode fazer o que você quer com o teu corpo e você tem que distribuir o que você aprende. É assim que funciona. Nós temos que distribuir a consciência de Krishna para todos.
A live está caindo, mas eu estou reativando ela. Vamos ver se dá para continuar. Já estamos no fim, né? Não vou abrir outra live. Por isso que eu vou sempre ler e olhar aí para ver se a live caiu. E aí Silatya Maharaj fala, quando você se rende ao Senhor, o próprio Krishna, ao próprio Krishna, ele fala, esse corpo é meu. Quando você se inicia, Krishna fala, esse corpo agora é meu. O corpo de quem se iniciou é de Krishna, não é nosso. Ele vai usar esse corpo para nós servirmos ele, para nós distribuirmos a consciência de Krishna para os outros. Ele vai usar esse corpo, cada um de acordo com a sua qualificação. Se você tem qualificação para ser um pujári, sacerdote, ele vai usar esse teu corpo para fazer o puja. Se você tem habilidade para cozinhar, ele vai usar o teu corpo para cozinhar para a deidade e para os devotos. Se você tem habilidade para fazer a guirlanda, ele vai usar o teu corpo para fazer a guirlanda. Se você tem pregar, não são todos que têm habilidade para pregar, nem todos que têm habilidade para fazer o arati, puja. Cada um tem uma habilidade. E Krishna vai usar o teu corpo justamente para essa habilidade. Não é todo mundo que cantar. Então Krishna vai usar aquele que canta, que sabe cantar, aquele que sabe tocar o instrumento. Krishna vai usar o corpo de nós de acordo com a forma que ele quiser. Mas o corpo não é nosso, por isso nós não podemos estragar ele. Não podemos querer, vamos suicidar. Não, não é nosso corpo. Vou fazer coisas erradas que prejudicam o corpo. Não, o corpo não é nosso. Você está destruindo a propriedade alheia. A propriedade agora, o teu corpo, que não é teu, é de Krishna. É isso que Silatya Maharaj está falando aqui no finalzinho da aula, né? Está bem no finalzinho da aula. Aí ele fala, é minha propriedade. É por isso que devemos seguir o que vem à nossa mente. A nossa mente sempre está errada. Nós temos que seguir o que o Guru fala. E o Guru fala o que o Guru do Guru dele falou. E o Guru do Guru do Guru. E assim o Parampara até chegar em Mahaprabhu. Nós não temos nunca que seguir a mente. A mente está sempre errada. A nossa mente está sempre... Nós não sabemos o que é bom e o que é ruim para nós. Nós somos como... Não consegue enxergar. Nós também não conseguimos enxergar o que é bom e o que é ruim para nós. Somos como cegos na vida espiritual. Por isso nós temos o mestre, o Guru genuíno, que está aqui ao meu lado. É o Srila Bhakti-Tilaka Nrsimha Maharaj. Temos que seguir ele. Ele é o presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Maharaj. O único. Só tem um sucessor de Silatya Maharaj. Ele. Só tem um sucessor de Srila Govinda Maharaj, Silatya Maharaj. Só tem um sucessor de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. E assim vai. Então nós temos que seguir o Guru, não a nossa mente. É isso que Silatya Maharaj está falando aqui. Nunca siga a sua mente. Nós devemos seguir as instruções de Gurudeva. E assim Silatya Maharaj termina essa aula aqui. O risco acumulado. Nós não podemos acumular mais risco. E acumular risco é você saber, você ter o conhecimento e não distribuir. O risco é você ter dinheiro e não usar para a missão. Isso é um risco para a gente, muito grande. E vai acontecer coisas ruins. Vão acontecer problemas para nós. Isso quem está falando é Silatya Maharaj. Então, nós temos que compreender isso. Se você não usar o que você tem para Deus, virá problemas. Virão problemas. Os problemas virão. Se nós não usarmos tudo para Deus, nós teremos problemas. Vida após vida. Não só nessa. Vida após vida. Nós temos que distribuir o que nós temos. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. A live está caindo toda hora, mas nós vamos continuar. Não vai interromper a gente, não. Nós temos que ter determinação. E
Por mais que caia, eu vou retomar aqui a live. Ninguém fez pergunta, ninguém fez comentário. Então vamos hoje, já cantamos a canção de Ekadashi, né? Amanhã tem horário próprio para quebrar o Ekadashi. Eu postei ontem no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp. Quebre no horário correto. Se não der para quebrar nesse horário que é o correto, quebre sempre depois, nunca antes. Nunca coma grãos antes do horário que está marcado lá. Se você não conseguir nesse horário, que acho que vai ser até 10 e pouco da manhã, coma depois do horário, honrar a praçada com grãos no horário. Mas se não der, coma depois, nunca antes. Essa é a orientação de Shila Govinda Maharaj. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de ver quem está participando conosco, como eu falei, a live está querendo cair toda hora, está caindo, né? Mas eu estou reativando ela. Eu vou ficar de olho aqui. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shimadhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Jai Gosai Gori Charana Banda. Jai Gosai Gori Charana Banda. Jahavate Vignanasha Vishnapura. Jahoite Vinanasha Vishnapura. Jai Gosai Januni Tarada. Jai Gosai Jara Muni Tarada. Mora Punchagra. Adi Charana Shivi Bhakta Saniva. Randera Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame Morare Adila. Jai Jobe Prate Koilavaso. Jai Gosai Jai Prate Koilavasa. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Hare Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Manjayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koryasha. Hari Rama Sankirtana Kohe Nartamada. Hari Rama Sankirtana Kohe Nartamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está conosco aqui participando da live hoje. Nós temos aqui a Malini Devidasi conosco, a Amrita Devidasi, o de Purusha Prabhu, Sinha Sandhu conosco, o Ishan Krishna Prabhu aqui conosco também, o Vrajaraja Prabhu aqui, Annapurna Devidasi também aqui conosco. Deixa eu ver quem mais participou hoje. O Hari Garcia também conosco, a Andréia Ferreira também, Gadadhar Prabhu também aqui conosco. Que aparece pela menção essas pessoas. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Não esqueça de quebrar amanhã cada Shinoran, certo? Comendo grãos. E amanhã é um dia especial também. É o aparecimento de Sila Vrindavana Sakura, o Vyasa Avatar do Gora Lila, Vyasa Avatar de Kali Yuga. Então, amanhã vamos falar sobre a vida dele de manhã. Vamos ler. E à noite falaremos um pouquinho também da vida dele. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam a todos.